Olá, galera do meu mundão, tudo bem com vocês? Estou aqui num cenário novo. Deus disponibilizou esse cenário para eu poder, assim, do jeitinho que eu queria, sabe? Eu já estava pedindo algo assim há um tempo para ele, para eu poder estudar mais, me dedicar a alguns projetos. Assim, vocês sabem, né? Eu já falei sobre as metas. As metas, para quem não assistiu, assistam lá. Eu sempre listo metas do meu ano e faço algumas coisas que são para alcançar aquelas metas. Só que todas as coisas que eu faço, elas não são sozinhas, né? Sozinhas. Assim, eu acho pela fé, mas a fé sem obra é morta, né? E se você não me conhece, eu me chamo Valéria Viegas e eu sou formada em licenciatura em matemática, compartilho as minhas histórias de vida para que você de alguma forma tire algum ensinamento, algum proveito, pense assim, se você se identificar. Se você não oh meu Deus, hoje tá difícil isso aí. Se você não se identificar, não gostou, se você não gostar ou lembrar de alguém assim, compartilhe esse vídeo para alguém assim. Hoje eu tô demais para gravar, tô ótimo. Obrigada, Deus. Obrigada. Se não for pra passar vergonha no YouTube, a gente não vem aqui. Pois então. E eu tenho uma empresa chamada Valeriedades. Eu sou formada em licenciatura em matemática, estou fazendo uma pós-graduação na área de educação ambiental, com ênfase na formação de professores. Sou uma pessoa que gosta de falar, né? Gosto de falar das minhas experiências de vida. Você pode olhar daí, se por acaso você não sabe a minha história, não sabe nada sobre mim, você pode pensar assim, mais uma patricinha aí no YouTube falando bobagem, sei lá, querendo aparecer. E não é isso, gente, não é mesmo, de coração. Tudo que eu venho falar aqui com vocês, compartilhar, são vivências minhas, até porque eu vim de uma origem bem humilde, e todas as coisas que eu almejo, todos os sonhos que eu já consegui alcançar e que eu tenho ainda como meta, todas as coisas que eu quero alcançar na minha vida, sim, foi muito propósito de Deus e foi muito a base de perseverança e enfrentei muitas dificuldades, sabe? Quando eu tava arrumando esse quarto, quando eu tava colocando cada coisinha nesse cenário, eu fiquei pensando assim, passou um filme na minha cabeça, e parecia que nem era comigo, porque hoje em dia eu mesma me olho no espelho e penso assim, nossa Valéria, como foi que tu passou por tudo isso? E assim, na infância, né, houveram vários fatos na minha vida, né, na vida da minha família, que nos colocaram em situações de vulnerabilidade. E essas situações, assim, chegaram a extremos, né? Da gente, por exemplo, ter noites de não ter onde dormir e a gente pensar que ia dormir na rua, mas assim, Deus sempre providenciava. Minha avó sempre ia na igreja, então ela conhecia várias pessoas, assim, fez muitas amizades, e aí algumas irmãs acolhiam a gente, só que nem sempre quem passa por essa vida, que não tem um lugar fixo não tem um lugar fixo de moradia, né? A gente, assim, algumas pessoas abrem as portas da casa, só que ele é temporário, né? A gente pode morar, passar a vida toda ali com aquelas pessoas. Ainda mais porque era minha avó, eu, criança, né? E meu irmão. E nisso, assim, a gente tinha minha mãe algumas temporadas da vida, outras não, porque a minha mãe, eu já falei num vídeo sobre isso, né? Eu tive, assim, vários traumas complexos com a minha mãe, porque ela não cuidou da gente, ela não fez o papel de mãe, né? Como deveria. Então, assim, meu pai pagava pensão para ela gastava todo o dinheiro com as coisas dela, ela não cuidava da gente, não colocou a gente para estudar. Aconteceram várias coisas, né? Eu já falei sobre isso num vídeo de como eu conheci meu pai. Eu não conhecia o meu pai até então na infância. E isso, gente, com uma criança, eu digo, né? A gente, quando é criança, a gente é moldado, assim, aquelas coisas que ficam que acontecem marcam muito, assim, posteriormente, quando a gente toma a nossa vida de adulto, quando a gente se torna um adulto, a gente vive à base de bloqueios, de coisas que nos falaram, de crenças, de traumas que a gente viveu. E nisso a minha mãe vivia pelo mundo, às vezes a gente não sabia onde encontrar ela, algumas vezes ela estava com a gente passando esses sufocos, mas assim, quem estava presente realmente para tomar conta, né?
fazendo aquele papel de mãe, de pai, de tudo, de vó, era a minha avó materna, Thelma. Oh, meu Deus, Thelminha, linda do coração. Saudade, vozinha. E assim, pra quem não sabe, né, eu moro em Santa Catarina, Florianópolis, e a minha família mora no Pará. Eu nasci no Pará e saí pelo mundo quando eu tive a oportunidade, assim, de estudar, quando eu tive a oportunidade, eu abracei minhas oportunidades, né. E nisso, o tema de hoje que eu vou falar sobre isso é um pouco mais dessa transformação da minha infância até a data de hoje, né. Até como foi chegar aqui, o cenário dos lugares onde eu passei, onde eu vivi. Porque, assim, eu vejo muito, eu gosto muito da mitologia da Fênix e que ela tem tudo a ver com a palavra resiliência, né? Eu acredito que todos nós temos essa chance de sermos resilientes na vida, porque se a gente fosse apegar só o trauma, só aquele momento ruim, a gente para, assim, de viver o momento presente, a gente para de ter esperança sobre o futuro. E não, assim, todas as vezes que eu morri, figurativamente, né? Já cheguei perto, muito perto da morte, eu já até falei sobre isso algumas vezes, mas não entrei em detalhes, não sei se eu vou entrar um dia, mas assim, já vi várias vezes a minha vida por um fio. E quando eu era criança também, depois de adulta, mas quando eu era criança, gente, assim, era coisa de ver a minha mãe agredindo a minha avó, assim, eram coisas bem traumáticas, assim. E para uma criança, nossa, isso é péssimo, porque quem tem, assim, pai que bateu na mãe, esse tipo de agressão, esse tipo de coisa, isso marca tanto, tanto, tanto. E assim, eu lembro até hoje de cenas nítidas que eu devia ter 6, 7 anos e eu ouvia, assim, aquilo me horrorizava. Enfim, então a gente chegou ao extremo de quase dormir na rua, de momentos que a gente não tinha o que comer. Assim, hoje em dia quem me olha, quem vê um vídeo meu ou quem vê esse cenário, não entende o valor, assim, pode, assim, pra mim, nossa, chegou a me arrepio. E quando eu tava colocando, né, assim, cada livro, cada CD, cada coisinha, assim, que eu falei, nossa, muito obrigada, meu Deus, porque foi um lugar, assim, que eu pedi pra ele, pra eu poder trabalhar da forma como eu tô querendo trabalhar ultimamente, né. E quando, nossa, passou um filme, gente, passou um filme de, assim, quantas e quantas vezes chegava, assim, dando 6 horas da tarde, assim, 6 horas da noite, chegando, assim, aquele horário. E aquela senhora, né, que no caso minha avó, aquela senhora, eu e meu irmão, e a gente não tinha paradeiro, a gente tinha que ir para casa de alguma irmã, e a gente às vezes já estava até, sei lá, uma semana na casa daquela pessoa, e a pessoa, a gente já estava se sentindo incomodado de estar ali, às vezes a pessoa era uma senhora que já tinha filho, tinha neto também, e assim, nós chegamos a participar daquele MST, que é do Movimento Sem Terra, e aquilo também foi muito ruim mesmo, porque ali eu vi muitas coisas ruins, assim. Assim, a ideia central do movimento é até uma ideia boa, assim, mas não funciona da forma como deveria, e aliás, nem deveria existir aquilo, porque se você já assume que as pessoas não têm um lugar, um chão, né, para viver, uma terra. Já vem tudo, com muitas coisas complexas, sabe? E você, além disso, quando a pessoa não tem, invadiu o que é do outro, aí, nossa, a gente entra um monte, a gente abre um leque para um monte de discussões que eu nem quero me adentrar aqui, porque se eu for falar tudo que a gente passou ali, tudo que eu vi, tudo que, gente, sério, a gente vê coisas absurdas de ter morte lá dentro, uso de droga, muita coisa boa, mas muita coisa ruim, muita gente que estava ali dentro, que era profissional de invadir mesmo o terreno, assim, era como trabalho, chegava nos lugares, vendia terra para qualquer pessoa que nem estava lá no meio do movimento, e depois, assim, ia para outro lugar e fazia isso, tirava isso como vida, sabe, como renda. E
tantas outras pessoas que nem a gente que estava ali porque precisavam mesmo. A gente chegou a acampar em praça, a gente chegou a dormir em praça e ficar ali umas semanas, e assim, criança, mulheres grávidas, assim, é muita coisa, assim, sabe? O mundo a gente olha hoje em dia, a gente vê, parece assim, hoje quem olha pra minha vida assim pensa, nossa, essa garota deve ter aqui a vida perfeita, mas não, hoje em dia tudo o que eu tô vivendo é um sonho muito bom e muito à base de oração, muito à base de pedido, muita base de, além de pedir, muita base de agradecimento, porque antes de tudo, antes de eu ter alguma coisa, antes de chegar em algum lugar, primeiramente eu agradeço pelaquilo. Nem sei se eu vou ter ainda, mas eu já agradeço como se eu tivesse, porque para mim é muito mais importante como se eu já estivesse vivendo aquele momento. Quando eu estava ali na infância, que eu não tinha às vezes o que comer, onde dormir, depois que eu conheci a Deus, depois que eu tive a minha experiência de vida, assim, todas as etapas que eu fui passando, eu fui vendo o agir extraordinário dele na minha vida. Eu falei, não tem outro caminho. Para mim não tem outro caminho. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua crença. Eu não tô aqui dizendo que a minha é a verdade, mas a minha é a verdade para mim, porque ela funciona para mim. E assim, eu falo assim, eu acredito em tudo. Eu sou cristã, né? Se for denominar alguma coisa, me rotular, eu não gosto de rótulos. Mas assim, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, no Espírito Santo, assim. E eu acredito em tudo. Ah, Valéria, tu acredita em tudo? Acredito em tudo. Ah, Zeus, acredito em Zeus. Acredito como é? No ser irmão. Acredito em tudo, gente. Acredito em tudo. Só que a minha fé eu só deposito na Trindade, assim. É a minha devoção, a minha adoração, a minha dedicação é para Ele. Mas eu acredito em todas as outras coisas, porque se aquilo, não tem aquele negócio penso logo existo, então se a pessoa pensou, alguém falou, alguém existe. Existe, gente. Existe bruxa, existe vampiro, existe lobisomem, existe tudo. Ah, vai louca? Louca nada. Eu sou muito sã. Existe tudo. Às vezes nem sempre como a forma filosófica, assim, romântica do negócio, como hollywoodiana que passa, mas as coisas existem. Tudo existe. Tudo existe, porque se foi pensado, existe, nem que seja no mundo das ideias, sabe? Talvez não tenha se materializado ainda para essa época do mundo, ou talvez tenha sido lá atrás, tipo unicórnio, sei lá das quantas, que inclusive unicórnio você encontra na Bíblia, tá? Vários bichos, dragão, essas coisas que a galera fala, tem fatos históricos que existiram. Então, assim, pode não estar vivendo hoje em dia, mas existe. Como foi que eu cheguei nesse assunto, gente? Enfim, foi por causa da fé, né? Eu tava falando a respeito disso. Então, assim, naquela época, a gente passou muita necessidade, muitas coisas. Eu já falei a respeito um pouquinho dos meus natais, né? Quantas e quantas vezes a gente via, eu olhava, quando a gente conseguia um terreninho, construímos uma casa. Minha avó, nessa época minha mãe estava mais presente, minha avó e a minha mãe, eu lembro, gente, elas amarravam, parecia aquele espião, né? Amarravam um pano na cabeça, camisa na cabeça, assim, ficava aquele negócio, parece bandido. E aí metiam roupa de manga, calça e olha, derrubava madeira, derrubava essas árvores grandes, gente, 2 mulheres, cara, olha, pensando quanto Deus é incrível para dar força, assim, até hoje, gente, até hoje eu sou assim, por isso que vocês me veem, assim, duvidar, quando eu vejo um carro parado na rua dando prego e alguém precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo a empurrar, porque eu nunca tive esse negócio, assim, eu cresci nesse universo, assim, tanto a minha mãe quanto a minha avó, assim, apesar da loucura dela, tinha uma força, assim, de cabra macho, mano, olha, derrubava o palco, o mesmo palco que elas derrubaram, a mesma madeira que elas
derrubaram lá para limpar o terreno, elas construíram a casa e faziam tudo, gente. E nisso a gente conseguiu, né, um tempo, uma casa, assim, construir uma casinha de madeira e assim, eu lembro que teve um Natal, nossa gente, teve um Natal, assim, eu olhava pela brechinha, a vizinha da frente, ela tava com uma mesa, a mesa dela era tão grande que ela colocou pra frente, pro pátio, né, cheia de comida, e aí tinha vários filhos, né, e aí eles fizeram a ceia deles ali e a gente não tinha nada o que comer. Nada, nada. E o meu pai, no Natal, ele mandava um dinheiro a mais, né? Porque caiu décimo, essas coisas e tudo mais. E a minha mãe tinha falado que ele não tinha depositado dinheiro, que não tinha nada. Aí minha avózinha pegou e foi... Ela foi numa padaria e comprou um bolinho desses simples. E foi a nossa ceia, né? Eu já tive cada Natal, gente, cada Natal, eu já falei no vídeo, inclusive o meu primeiro vídeo, vou deixar aqui, meu primeiro vídeo foi véspera de Natal, que eu fui passar com a minha avó e meu irmão. Depois de um tempo eu conheci meu pai, eu fui viver outra realidade, minha avó e meu irmão continuaram juntos, minha mãe eu não sei se está viva, então eu não tenho contato com ela, nem a minha avó, nem meu irmão. Mas assim, porque eu queria falar isso pra vocês, porque... Hoje eu sou uma mulher, eu trabalho, eu tenho a minha profissão, eu tenho vários tipos de negócios aí. Depois vocês olhem lá no Valeriedades. Eu tenho a minha vida, eu sou uma serva, né, de Deus. Eu uso esse canal também como um meio de evangelizar e falar do amor de Cristo, como é presente na minha vida. E assim... Eu falo isso pra vocês porque hoje, se vocês me olham assim, se vocês me veem assim, aqui, bem, vocês não sabem nem da metade. E tudo isso que vocês não sabem, tudo isso que eu conto pra vocês, o pouco que eu conto pra vocês, é só pra dizer, assim, exemplificar que se Ele fez isso na minha vida, se Deus é tão poderoso pra tirar aquela senhora, pra transformar aquela adolescente que passou tanta coisa, que teve tantos traumas, se ele é capaz de me colocar num lugar assim, me dar assim a oportunidade de estar falando com vocês sobre essa história, ele é capaz de tudo. Ele é capaz disso aqui, ele é capaz de muito mais na minha vida e na sua. E eu espero muito que você também seja assim como uma fênix, que você tenha resiliência, que você, sabe, voe como as águias, não se rasteje como as cobras, os lagartos, não, que você tenha a visão, que toda vez que você estiver no meio do problema, você olhe para cima, olhe para o lado, olhe para qualquer lugar, assim, que você enxergue Deus, assim, principalmente, assim, por isso que eu amo o céu, eu amo quando eu estou muito triste, quando acontece alguma coisa, eu olho para o céu e falo assim, nossa, o Senhor é maravilhoso, olha a imensidão desse céu, olha a imensidão de poderes, de coisas maravilhosas que o Senhor já fez na minha vida. Então o Senhor já fez isso aqui e eu não sirvo, o mais legal é isso, não sirva Ele porque Ele vai te dar alguma coisa, sirva Ele porque Ele é tudo. Paulo fala, né, que a graça dele nos basta, e é isso, a graça dele nos basta. Mesmo quando a gente estava lá naquelas dificuldades, eu, com pouco entendimento, não fazia isso, mas assim, a minha avó nunca deixou de acreditar nele, nunca deixou de ter fé, nunca deixou de ter esperança que as coisas iam melhorar. E hoje em dia, assim, melhorou tanto, assim, a vida dela, a minha vida, a vida do meu irmão. Meu irmão também já está formado, já está bem. E assim, cada coisa a gente ainda tem uma origem humilde, mas cada pequena vitória, assim, mesmo eu estando longe, a gente comemora muito, porque foi assim, Deus em primeiro lugar e a nossa união, o nosso amor, assim, principalmente, assim, o nosso amor que fez a gente chegar, cada um, assim, da sua forma, aos seus objetivos. Bom, e é isso, essa é a minha humilde mensagem de hoje. Eu espero que ela seja útil para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, me sigam nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e é isso. Eu desejo uma ótima vida.
que Deus preenche o coração de vocês. E se você não acredita em Deus ou acredita em outra coisa, se tá funcionando para você também, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, mas assim, eu agir na minha vida é isso, assim. Se você acha que pode acontecer essa virada na sua vida, dê essa oportunidade, sabe, assim, para conhecer a Cristo, para conhecer Deus, para conhecer o Espírito Santo, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque às vezes a gente só tem, assim, aquela coisa muito fixa. Eu era assim quando eu comecei a estudar. Para quem não sabe, eu já li a Bíblia toda, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. E eu, hoje em dia eu estudo, faço vários tipos de estudos bíblicos, teológicos, já li outros livros também de outras religiões. Eu escolhi ele como Deus e ele me escolheu como filha. Eu escolhi ele como pai e ele escolheu como filho. Mas se por acaso você tem outra coisa que funciona para você melhor do que isso, eu não sou ninguém para falar. Mas se você não tem, ou se você até tem e pensa em tem curiosidade de descobrir o poder, o agir dele, tá mais do que na hora, né? Não perca tempo. Beijinhos de luz da Tia Val e até o próximo vídeo.